Olá, tudo bem? Estamos de volta e hoje nós vamos falar do capítulo 6, onde nós vamos usar uma figura de linguagem de Jacó e Esaú, na figura do predestinado e do réprobo. Isso vai se aplicar muito a nós que estamos fazendo essa consagração. Vamos pedir a Nossa Senhora que esteja ao nosso lado, juntamente com o Espírito Santo, para nos dar todo entendimento, tudo que nos é necessário para melhor entender, principalmente esse capítulo, onde vai usar muito de figuras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pedimos a presença também dos anjos de São Miguel, São Gabriel e São Rafael e de nosso anjo da guarda. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de escrever em relação à Santíssima Virgem e a seus filhos e servos, dá-nos o Espírito Santo, na Sagrada Escritura, uma imagem admirável, a história de Jacó, que recebeu a bênção do seu pai Isaque, devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca. Eila como a narra o Espírito Santo, em Gênesis 27. Depois acrescentarei a sua explicação. Vamos lá. Artigo 1º. Rebeca e Jacó. História bíblica. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Isso encontra-se em Gênesis 25:33. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe dos dois irmãos, que amava eternamente Jacó, assegurou-lhe esta primazia por meio de um santo expediente. O que é um santo expediente? Ela sair do embaraço, vencer uma dificuldade. Todo cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se muito velho, quis abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e ordenou-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de em seguida lhe dar a sua bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava e mandou-o buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este o entregou à sua mãe, ela preparou eles para Isaque, o que sabia que ele gostava. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, que ela guardava. Cobriu-lhe as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele da mão que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Efetivamente, Isaque, surpreendido ao ouvir-lhe a voz, que julgou ser a de Jacó, mandou-o aproximar-se. Tendo-lhe apalpado as mãos cobertas de pele, diz que na verdade a voz era de Jacó, mas que as mãos eram de Esaú. Depois de ter comido e de ter aspirado, ao beijar o filho, o aroma de seu vestido perfumado, abençoou-o, desejando-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus bens e concluiu a bênção por essas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja também maldito, e o que te abençoar, seja acumulado de bênçãos.
Mas Isaac terminava de pronunciar essas palavras, entrou Esaú trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Esse santo patriarca ficou tomado de extrema surpresa ao compreender o que se tinha passado. Mas longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia nesse proceder claramente o dedo de Deus. Então Esaú irrompeu em grandes brados, como nota a Escritura, e vociferando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam neste ponto os santos padres que Esaú é a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaac, movido pelos gritos de Esaú, abençoou-o por fim, mas com uma bênção terrena, e submetendo-o ao irmão. Concebeu Esaú, por isso, ódio tão profundo contra Jacó, que, para matá-lo, só esperava pela morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte, se Rebeca, sua querida mãe, o não tivesse salvado pelas diligências e pelos bons conselhos que lhe deu, os quais ele seguiu com fidelidade. Agora vai ter a explicação da história. Antes de explicar essa história tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú figura os réprobos. Basta examinar o procedimento de um e do outro para verificá-los. Réprobos. O que é réprobos? É reprovado, detestado, condenado. Esaú, figura dos réprobos, do condenado, do detestado, do reprovado. Esaú, o primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Era tão guloso e apreciava tanta comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Como Caim era muito invejoso de seu irmão Jacó, que encarniçadamente perseguia. Eis a conduta diária dos réprobos. Fiam-se na sua força e diligências para os negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, nunca ou quase nunca permanece em sua casa, ou seja, no seu íntimo. O íntimo é a casa interior e essencial que Deus deu a cada homem para que a seu exemplo nela habite, pois Deus permanece sempre em si mesmo. Os réprobos não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior e têm por espíritos fracos, piegas e selvagens, os que são interiormente retirados do mundo e que trabalham mais interiormente que exteriormente. Os réprobos pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, Mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Algumas vezes tributam-lhe louvores, dizendo que a amam, e praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam que alguém a amasse eternamente, porque não tem para com ela a ternura de Jacó. Não julgam essa devoção necessária para a salvação e acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção. Enfim, os réprobos odeiam e perseguem continuamente os predestinados, aberta ou disfarçadamente. Quanto a eles, fazem fortuna, buscam seus eleitos, vivem alegremente, enriquecem, engrandecem e levam uma vida folgada. Jacó, figura dos predestinados. Jacó, o mais novo, era de compleição fraca, ou seja, ele era de constituição de corpo mais fraquinho, mais miudinho, embora os dois eram gêmeos, né? Manso, pacífico,
e estava habitualmente em casa, para merecer a estima de sua mãe Rebeca, que amava ternamente. Em todas as coisas se mostrava submissa à sua querida mãe, obedecendo-lhe inteiramente em tudo, prontamente, sem demora, e amorosamente, sem se queixar. Tinha uma confiança sem limites na sua querida mãe, como não se fiava de modo algum no seu próprio saber. Apoiava-se unicamente nos cuidados e proteção da mãe, chamava por ela em todas as necessidades e consultava-a em todas as suas dúvidas. Finalmente, imitava, na medida das suas forças, as virtudes que via em sua mãe. Esta é também a conduta dos eleitos na vida de cada dia. Conservam-se em casa com a sua mãe, quer dizer, que gostam do retiro, são interiores e dão-se à oração, mas fazem isso segundo o exemplo e em companhia de sua mãe, a Virgem Santíssima, cuja glória reside toda no interior e que durante toda a vida tanto amou o retiro e a oração. Silêncio, né? Deus fala no silêncio. Deus não fala na agitação, né, no barulho, né? Sempre no silêncio. A gente, estando em silêncio, estando em meditação, Deus fala. Os eleitos amam ternamente e honram de verdade a Santíssima Virgem, como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com os lábios, mas em verdade. Honram-na não só no exterior, não só exteriormente, mas no fundo do coração. Evita, como Jacó, tudo o que lhe pode desagradar. Praticam fervorosamente tudo o que julgo poder atrair a sua benevolência. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas o corpo e a alma, com tudo o que deles depende, e que estavam figurados nos 2 cabritos de Jacó. E isto eles fazem, primeiro, para que ela os receba como coisa que lhe pertence, o corpo e a alma. Para que os mate e faça morrer para o pecado e para si mesmo, despojando-os da sua própria pele e do seu amor próprio. É por esse meio que agrada ao seu Filho Jesus, que só quer para serem seus amigos e discípulos ou que estão mortos para si mesmo. Para que esse corpo e essa alma, por seus cuidados e intercessão, bem purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e preparados, seja um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Então, como, né, eles ofereceram os 2 cabritos, né, para que Rebeca preparasse para Isaac dar a bênção, então a gente também vai dar os 2 cabritos a Nossa Senhora. Mas o que é esses cabritos? Nosso corpo e nossa alma, para que ela prepare tudo e ofereça a Deus. Os eleitos são submissos e obedientes à Santíssima Virgem como a sua boa mãe. Nisto segue o exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 a glorificar seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Santa Mãe. Obedecem-lhe seguindo exatamente os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de Rebeca. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, visto que por natureza não lhe cabia. Não era dele a bênção, né? Esaú era o primogênito, então a bênção era para ele. De igual modo, todos os que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, não receberão estas graças senão em consequência da sua perfeita obediência a Maria. Os eleitos têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Reclamam sem cessar o seu socorro. Confiam nas suas entranhas de misericórdia e doçura para, por sua intercessão,
alcançar o perdão de seus pecados, ou para saborear as suas doçuras maternais em meio às penas e sofrimentos. Os réprobos, ao contrário, põem toda a sua confiança em si mesmo e só amam as coisas visíveis e exteriores, como os mundanos. Não apreciam as doçuras do seio e das entranhas de Maria. Não sentem um certo apoio e uma certa confiança que os predestinados sentem para com a Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a sua fome das coisas exteriores, porque não querem provar a doçura que lhes está preparado dentro de si mesmos e dentro de Jesus e de Maria. Finalmente, os predestinados seguem os caminhos da Santíssima Virgem, sua boa mãe, isto é, imitam-na. E é nisto que consiste verdadeiramente a sua felicidade e devoção. Serão felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos seus servos dedicados que imitou as minhas virtudes durante a vida se veio a perder. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria. Contentam-se tão somente de pertencer a alguma de suas confrarias, de recitar qualquer prece em sua honra, ou de realizar alguma outra devoção externa. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, como são felizes aqueles e aquelas que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, segue fielmente os vossos caminhos, os vossos conselhos e as vossas ordens. Mas quão desgraçados e malditos aqueles que, abusando da vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Forte isso, né? Artigo 2º. Maria Virgem e os seus escravos de amor. Vejam agora os amorosos serviços que a Santíssima Virgem, como a melhor de todas as mães, presta aos seus fiéis servidores, que lhe deram de maneira que expus segundo a figura de Jacó, ou seja, de corpo e alma. Primeiro, ela os ama. Eu amo aqueles que me têm amor. Primeiro, ama-os porque é sua verdadeira mãe, e uma mãe ama seus filhos, fruto das suas entranhas. 2. Ama-os por gratidão, visto que efetivamente eles a amam como sua boa mãe. 3. Ama-os porque, sendo predestinados, Deus lhes tem amor. Amei Jacó e odiei Esaú. Romanos 9, 13. 4. Ama-os porque se lhe consagram inteiramente e se tornaram seu quinhão e sua herança. Recebe Israel por tua herança. Eclesiástico 24, 13. Ela os ama ternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Ela não os ama apenas com afeto, mas também com eficácia. O seu amor por eles é ativo e efetivo, como de Rebeca por Jacó. Eis o que esta boa mãe realiza para obter a seus filhos a bênção do Pai Celeste. Primeiro, ela espreita, ou ela vigia, como Rebeca, né? As ocasiões favoráveis para lhes fazer bem, para os engrandecer e enriquecer. Ela vê claramente em Deus os bens e os males, os bons e os maus sucessos, as bênçãos e as maldições divinas. Por isso dispõe de longe todas as coisas para livrar os seus servos de toda a espécie de males e para acumular de todos os bens. Nossa Senhora é nossa mãe. Ela espreita, ela está totalmente ligada em tudo que acontece no mundo. E tudo aquilo que vai acontecer no mundo, de mal,
ela dá um jeito de nos avisar antes. Em suas aparições, todas as suas aparições aqui na Terra, depois da sua assunção, ela sempre dá uma profecia, ela sempre dá um aviso do que vai acontecer. Se a gente não se emendar, se a gente não se arrepender, se a gente não rezar, se a gente não mudar, entendeu? Então aqui, ela espreita, né? Ela fica de prontidão para claramente ver em Deus os bens e os maus, os bons de longe de todas as coisas, para livrar seus servos de toda espécie de mal. Ela os favorece com bons conselhos. E, entre outros conselhos, inspira-lhes o de lhe trazer 2 cabritos, isto é, o corpo e a alma, para lhos consagrarem, a fim de que ela prepare um festim agradável a Deus. Inspira-lhes ainda o conselho de fazerem tudo o que seu Filho Jesus Cristo ensinou com suas palavras e exemplos. Então, ela favorece com bons conselhos. Ela traz o nosso corpo e a nossa alma e consagra a Deus, a fim de que Ele prepare um festim agradável. Esta boa mãe, tendo recebido a oferta perfeita que lhes fizemos de nós mesmos e dos nossos méritos e satisfações, por meio da devoção de que já falei, e tendo-nos uma vez despojado dos nossos velhos hábitos, prepara-nos e torna-nos dignos de comparecer diante de nosso Pai Celeste. Primeiro, reveste-nos com os vestidos apropriados, novos, preciosos e perfumados, de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho. Ela guarda essas vestes em sua casa, quer dizer, tem-nas em seu poder, sendo a tesoureira e dispensadora universal dos méritos e das virtudes de Jesus Cristo, seu Filho. E Maria pode dá-los e comunicá-los a quem quer, quando quer, como quer e na medida que quer, como já vimos antes. Ela é dispensadora. Todas as graças que recebemos passam pelas mãos de Nossa Senhora. Né? Essas graças são o quê? Os méritos e as virtudes de Jesus Cristo. Envolve as mãos e o pescoço de seus servos com a, né? Isto é, adorna-os com os méritos e o valor das ações deles mesmos. Ela mata e mortifica o que há de impuro e imperfeito nas suas pessoas, mas não perde nem dissipa todo o bem que a graça lhes operou. Ai, que legal. Envolve as mãos e o pescoço. Ela não foi, colocou os pelos na mão e no pescoço? Isto é, adorna-os com os méritos e o valor das ações deles mesmos. Ela mata e mortifica o que há de impuro e imperfeito nas suas pessoas, mas não perde nem dissipa todo o bem que a graça neles operou. Nossa, maravilhoso. Ela lhes faz obter, enfim, a bênção do Pai Celeste, embora naturalmente não a devesse receber, por não serem os primogênitos e apenas filhos adotivos. Ele lhes dá uma dupla bênção, a bênção do orvalho do céu, que é a graça divina, semente da glória, e a bênção da fecundidade da terra. Isto é, este Pai bondoso dá-lhes o pão cotidiano e uma suficiente abundância dos bens desse mundo, dos bens que nos são necessários, né? Nada que ultrapasse a nossa necessidade. Sua Majestade não se contenta só com abençoar as suas pessoas e os seus bens, mas estende a sua bênção a quantos os abençoarem, e a sua maldição a todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. Todos aqueles que nos abençoar, né, como filhos de Deus, da Santíssima Virgem Maria, receberão também as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. E todos aqueles que nos amaldiçoar também receberão as maldições.
Ela o sustenta no corpo e na alma. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é que os provê de tudo quanto ao corpo e quanto à alma. Dá-lhes vestes duplas, alimenta com os manjares escolhidos da mesa de Deus. Dá-lhes a comer o pão da vida que ela própria formou. O segundo dever de caridade de Nossa Senhora, tudo aquilo que nos é necessário ao corpo e à alma, ela provê. Ao corpo, o comer, o vestir, o morar, né? Todas as nossas necessidades corporais, ela vai prover. E todas as nossas necessidades espirituais, ela também vai prover. Por ela ser a tesoureira e a dispensadora do Altíssimo, prepara uma boa parte e a melhor parte para alimentar e sustentar os seus filhos e servos. Sacia-os com o pão vivo. Dá-lhes tanta facilidade de levar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhe sente o peso. Ela os guia. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz aos seus fiéis servos é que ela os conduz e dirige segundo a vontade de seu Filho. Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus servos fiéis a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna e faz-lhes evitar os passos perigosos. Onde é Maria que guia, não há lugar nem para o demônio com as suas ilusões, nem para os heréticos com as suas sutilezas. Ela os defende e protege. O quarto benefício que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é que os defende e protege contra os seus inimigos. Maria, a boa mãe dos predestinados, abriga-os sob as asas da sua proteção. Um fiel servo de Maria, cercado pela sua proteção e pelo seu poder imperial, tem ainda menos a temer. Quinto, ela intercede em seu favor. Enfim, o quinto e último grande bem que esta mãe amável presta a seus fiéis devotos é que intercede por eles junto de seu filho, apaziguando-os com seus rogos. Ela os une a ele com liames muito íntimo e nessa união os conserva. Além disso, depois de ter acumulado de favores os seus filhos e fiéis servos, depois de ter obtido a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Guarda-os e vela sempre por eles, para que não venham a perder a graça de Deus e a cair nas ciladas do inimigo. Eis, portanto, a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, tão pouco conhecida e tão cheia de mistérios. Enfim, esse capítulo é muito rico, né? Se formos fiéis a Nossa Senhora, se formos fiéis a essa consagração, tudo que nos é necessário no corpo e na alma, ela vai prover. E ela, como boa mãe, sempre fará com que sejamos levados ao Pai, para sempre podermos receber as suas bênçãos, as suas graças. Então, procuremos viver essa consagração da melhor forma possível, sermos fiéis, que com isso receberemos as bênçãos do Pai. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo capítulo.